Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e você está em Percepção. O roncador é um pedaço matogrossense deste colosso continental brasileiro, marcado por forte simbolismo místico e ecumênico. Ali funciona o santuário místico e ecológico do Roncador, que é uma organização gnóstica com proposta espiritual que atrai atenções no Brasil e fora do Brasil, por conta de acontecimentos de conteúdo transcendente que são muito normais na história da instituição. E eu estou tendo aqui hoje a satisfação de receber no estúdio de Percepção um dos dirigentes do santuário místico e ecológico do Roncador. Trata-se de Cláudio Carone. O Cláudio Carone é uma pessoa de graduação, podemos dizer assim, na hierarquia dos que conduzem os trabalhos de natureza espiritual e assistencial lá naquele belo recanto do território brasileiro. E eu, neste momento, entrego o microfone ao Cláudio para que ele inicie a sua dissertação, saudando os nossos telespectadores. É um prazer muito grande poder participar aqui com o nosso amigo Vanucci e a Percepção, né? É um homem de grande percepção, de formas que me alegra muito estar aqui presente para falar um pouquinho sobre o Roncador. O Roncador, eu poderia falar sobre o Roncador sobre dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo, a primeira visão do Roncador, uma visão ecumênica, e a segunda uma visão mais iniciática, uma visão mais esotérica, digamos assim. Com respeito à parte ecumênica, o Roncador, para quem não conhece, ele fica situado bem no centro-oeste brasileiro. É uma cordilheira de 800 quilômetros aproximadamente, que inicia-se lá em Barra do Garças e vai até o sul do Pará. É a região mais preservada do território brasileiro e fica bem no centro geodésio do Brasil. Se você colocar um compasso lá na cidade de Barra do Garças, você ele é o centro de um círculo que abrange toda a América do Sul. E é um lugar especial por vários motivos. Primeiro, pela baixa densidade demográfica. Grande quantidade de matas, florestas, rios, cachoeiras. É um lugar de muita preservação, é um lugar de muita segurança, porque foi um fundo de oceano, então há uma compactação, houve uma compactação muito grande das terras, e as placas tectônicas são muito bem fortes, muito bem organizadas, de formas que é muito difícil de haver um terremoto, né? Então é uma região muito segura. E também por estar 800 quilômetros de distância de todos os oceanos, do Oceano Pacífico de um lado, do Oceano Atlântico do outro lado, quer dizer, é um lugar muito seguro. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é porque já é um lugar predestinado pela engenharia sideral. Todos nós sabemos que o Oriente foi conhecido como o berço da espiritualidade do planeta, e que essa espiritualidade, com o decorrer do tempo, foi sendo transferida para os Andes, para o Ocidente. E então, justamente por isso que há uma ligação muito forte entre o Roncador e Machu Picchu.
O Machu Picchu é uma cidade mística, uma cidade sacerdotal que foi criada pelos Incas e pelos que existiam antes dos Incas, os pré-Incas, digamos assim, que são remanescentes da Atlântida. Então ali eles, sabendo que até mesmo os Andes iriam ser comprometidos devido a que ali fica perto do Oceano Pacífico, eles construíram um grande túnel que vai dos Andes até o Mato Grosso. Um túnel... Ô Cláudio, espera aí. É tanta coisa que você está levantando com os conhecimentos que você tem nessa área da doutrina secreta, Isso, né? Da geografia sagrada, que eu não vacilo em te interromper para poder introduzir uma cunha aí. Vamos lá. E na busca de alguma explicação mais pormenorizada para o melhor entendimento das pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. Explica aí uma coisa para mim. O movimento seu tem um cunho ao qual se presta a denominação de gnose, Sim. não é isso? É uma organização gnóstica. Então, primeiramente, o que vem a ser a gnose? A Gnosis, ela não é uma organização, ela é um princípio filosófico que é fundamentado em 4 colunas: a parte mística, a parte científica, a parte religiosa e a parte artística. São as 4 colunas. Então, todo conhecimento artístico, místico, religioso, filosófico dá origem à sabedoria universal, que é a Gnosis. Depois, com o decorrer do tempo, surgiram instituições gnósticas. Eu não estou me referindo à instituição, estou me referindo à Gnosis como um princípio inteligente da natureza. Né? Que, então, a primeira filosofia mística que surgiu foi a Gnose. A Gnose deu origem à maçonaria, à Rosa Cruz, à eubiose, a kardecismo. Todas as ordens religiosas têm como origem a Gnosis, que é a sabedoria pura na sua origem. Com o decorrer do tempo, essa sabedoria foi tomando conotações e roupagens diferentes de acordo com as culturas, de acordo com os lugares. Na América Central, na América do Norte, na América do Sul, aí nós temos lá os Incas, os Maias, os Astecas, nós temos o Egito, o Tibete, a China, a Índia, a Grécia. São todas culturas cuja origem é a gnose, é a sabedoria. Muito bem, quer dizer, firmado em torno desses conceitos, o movimento ao qual você pertence estabeleceu um tipo de organização, é isso mesmo? Sim. Que se propõe a executar exatamente o quê? Que tipo de proposta? Bom, a Gnosis no roncador, como nós a chamamos, Gnosis no roncador, ela é baseada, primeiro de tudo, não existe uma visão sectária. É aberta, ecumênica e não é dogmática. Nós não buscamos seguidores, nós buscamos parceiros. Entendi. Então, nós temos encontros trianuais, nos quais recebemos pessoas de todas as linhas do pensamento e para encontrarmos um denominador comum na busca da ternura, do amor, da compaixão, através de vibrações de cura, através de troca de informações, e é o que você teve a oportunidade de estar lá e perceber como é que funciona. E foi uma experiência transcendental. Muito marcante, transcendental. Eu sei disso. Isso, então, é o lado ecumênico do roncador. E tem agora o lado iniciático, que é uma escola iniciática, que atua paralelamente, mas há uma linha divisória perfeita entre a parte ecumênica e a parte iniciática. Ainda com relação à parte ecumênica, digamos assim, lá existe uma caverna que nós chamamos de santuário, uma caverna que é uma das 9 embocaduras do Mato Grosso, situadas entre o paralelo 14 e o paralelo 15, e ali essa é uma região de mistérios. Como eu estava falando, nos Andes, os pré-incas, eles construíram um túnel que vai dos Andes até a Ilha do Bananal, passando na parte... Só que ninguém conhece esse túnel porque ele está lacrado,
lacrado, mas quem vai a Machu Picchu tem um lugar cheio de pedras que eles fecharam. E assim, porque isso ocorreu na época em que os espanhóis invadiram Machu Picchu, invadiram o Peru, e os grandes sacerdotes, eles se refugiaram nesse túnel. Bem, mas qual que é o sentido dessas chamadas embocaduras? Essas embocaduras... Elas levam a quê? Essas embocaduras têm como objetivo comunicação com os mundos subterrâneos. Mundo subterrâneo? Mundos subterrâneos, esse mundo subterrâneo, preciso explicar como que eles são. O que seria mundo subterrâneo? Nós temos o Agarte, que é toda a região situada no interior da Terra. Essa região, no interior da Terra, ela é composta dos 4 elementos que nós conhecemos: água, terra, fogo e ar. Lá existem mares, montanhas, existe o magma, que é o fogo, e existe o ar onde você respira. Quer dizer, a Terra não é um corpo maciço, é oco, ela tem espaços internos. Isso já está provado. A maior parte das entradas são nos polos. E além dos polos existem as embocaduras, que são as redes de cavernas que existem por todo o planeta. Cláudio, deixa eu interromper mais uma vez para fazer uma outra pergunta para você, que ela é muito fundamental para os pormenores que nós estamos ansiosos por ouvir a respeito de mundo subterrâneo. Isso tem a ver com aquela teoria da Terra Oca, ou seja, uma teoria construída a partir de revelações que teriam sido formuladas por um almirante americano chamado Byrd, que teria, de repente, entrado de avião no Polo Norte. No Polo Norte, entrado de avião, num mundo surpreendente, cheio de exuberante natureza, isso mesmo. E com presença, segundo o que consta, de vida inteligente. É isso mesmo? É isso mesmo. Só que isso preciso explicar melhor, porque o Agarte ele é formado do Duat, D-U-A-T, que é a região do mundo subterrâneo mais próximo à superfície da Terra. Nessa região do Duat é que os intraterrenos construíram os seus laboratórios e eles estão, digamos assim, aguardando um momento para virem à superfície da Terra para se manifestar. Cláudio, nós vamos dar uma interrompida aqui no nosso papo, que pelo visto vai espichar por muito tempo ainda. Acho que para que você já se prepare para responder essa pergunta básica. Tá. O que é que esse santuário místico, esotérico, ecológico do Roncador estabelece de vinculação com o tal mundo subterrâneo, ou com essa presumida civilização que habita o interior da Terra? É papo para continuidade. É muito complexo. Para continuidade no outro momento. Com certeza. Até sempre. Bom, terminando aquilo que está explicando, então existem essas regiões próximas às superfícies da Terra que são chamadas de Duat. E existe o Agarte, que é todo o interior da Terra. E existe o Shambhala, que é bem no interior da Terra. O Shambhala é de difícil ou quase impossível acesso para nós no estado em que nós nos encontramos em termos de vibração e em termos de composição físico-atômica. Praticamente é o lugar onde se encontram os mestres ascensionados, indivíduos que já adquiriram um nível de consciência superior, que já fizeram uma revolução, se transformaram em mutantes, seres que já dominaram a matéria, tiveram do mundo da matéria, dominaram a vida. Então aí eles têm acesso a essa região do Shambhala. No Duat são mestres que estão ainda se preparando para chegarem ao Shambhala, mas que têm uma missão aqui conosco, na superfície da Terra. E eles, qual é a nossa relação com ele? Agora respondo a sua pergunta. Nós somos instruídos por um mestre que vive no Duat,
que é um mestre ascensionado e que tem todo um conhecimento desse processo de transição que nós estamos vivendo agora aqui na Terra. Então nós temos contato e temos um instrumento de contato com esse mestre que você conheceu pessoalmente e que te... Como? A nossa a Deusinha, a Vestal do... Vestal do Roncador, que ela é a portadora, ela é que transmite os conhecimentos desse mestre ascensionado dos mundos subterrâneos que vive numa região do Duarte, né? Ele vive lá, mas ele pode se manifestar em qualquer lugar, porque um mestre ascensionado tem o domínio da terceira, da quarta e da quinta dimensão. Ele tem essa possibilidade de viajar pelo espaço, a velocidade da luz, porque eles têm o domínio da luz. Bom, então nós estamos lá como aprendizes numa escola iniciática, né? Nessa escola iniciática, o que é que nós estamos aprendendo na escola iniciática? Eu gosto de falar muito em termos de síntese. Sintetizando, nós estamos lá para fazer uma revolução biológica, uma transformação no corpo, para adquirirmos condições de termos contato com esses seres do Duarte. Ô Cláudio, me explica uma coisa aí. Você está se referindo a seres com iluminação superior, né? Isso. Seres iluminados, seres de luz. Sim. Poderia dar essa denominação? Pode sim. Bem, pergunto agora para você. Eles são seres vivos com durabilidade de vida terrena? São seres que já dispensam a matéria e que ficam apenas no plano da vivência espiritual? Explique melhor isso para nós. Aqueles que são ascensionados, sim. Mas no interior da Terra existem pessoas de carne e osso como nós, mas que estão num processo mais evoluído do que nós. Mas existe toda uma hierarquia. Existem seres de diversos níveis de consciência também nos mundos internos, não são só... Mas do ponto de vista de vivência física? De vivência física são diferentes, são muito diferentes. Sim. Não, sim, mas... São adaptados àquela circunstância no interior da Terra. Mas eles adquiriram, por exemplo, a imortalidade física? Aqueles que são ascensionados, sim, mas nem... E há os que não? Há os que não, com certeza. A imortalidade... Nós temos duas coisas distintas. O elixir da longevidade, que nós podemos alcançar aqui na Terra ou em qualquer lugar, desde que nós tenhamos uma vida equilibrada, aumentar os nossos dias de vida. Boa alimentação, boa respiração, saber utilizar corretamente a matéria-prima da vida. Qual é a matéria-prima da vida? A energia criadora. Então tudo isso pode nos aumentar o tempo de vida. Podemos adquirir o elixir da longa vida. Agora, a outra coisa é o elixir da imortalidade. E o elixir da imortalidade é algo que só pode alcançar aqueles que já adquiriram o domínio da vida, que já transcenderam o mundo da matéria, que já transformaram este corpo em luz. Quer dizer, que são seres que já passaram por todo um processo iniciático avançado, que já fizeram uma grande revolução física. Então eles prescindem do corpo físico. Eles têm corpos eletrônicos, mas de uma altíssima vibração. Só que eles sabem como baixar a sua vibração para se manifestar aqui no mundo tridimensional quando quiserem. Mas eles fazem isso só numa circunstância muito especial, porque é muito complicado você estar vivendo num nível vibratório muito alto e baixar essa vibração. Ô Cláudio, algo me intriga nesse tipo de revelação fascinante que você está fazendo aqui. Vamos lá. Nós temos um universo pontilhado de corpos celestes, físicos, celestes, né? Vamos chamar assim. São sextilhões, zilhões de corpos celestes, presumivelmente povoados por inteligências com graus de tecnologia os mais variados. Né? Da minha crença é assim. Tem muita gente, a própria ciência tem uma certa dificuldade de absorver um tipo de conceito desse. Mas, na minha concepção. Bem, o que levaria seres inteligentes
iluminados, com alta capacidade tecnológica presumível, com avançado grau de espiritualidade, ao invés de se fixarem nesses corpos espalhados pelo cosmos infinito, a deixarem de povoar esses corpos para virem para o interior de um planeta minúsculo, uma ilhota, segundo Aldous Huxley, né, perdida no oceano das inexplicabilidades do infinito espaço. Olha, a ciência de vanguarda já está aceitando a existência da Terra oca, não só no nosso planeta, mas em todos os planetas do sistema solar, pelo menos desse nosso sistema solar. Porque nós vivemos dentro de um sistema, que é o chamado sistema de Oort, que os planetas giram ao redor do Sol, de tal forma que se todos os planetas fossem maciços, não haveria sustentabilidade desse sistema. Quer dizer que todos os planetas são ocos e todos eles têm vida no interior. E a vida no interior dos planetas é muito mais saudável, muito mais segura do que na superfície, porque existem menos leis. Aqui nós vivemos sobre uma grande quantidade de leis sujeitos à mudança do tempo, à temperatura. Lá tudo é mais estável, a temperatura, a vida é mais estável e a vida é muito mais longa, muito mais saudável. Isso ainda vai ser descoberto pela ciência um dia. Mas eu volto à sua reflexão anterior, dizendo o seguinte: você imagina uma coisa, no universo já se constatou a existência de 200 bilhões de galáxias. E em cada uma dessas galáxias são 100 bilhões de estrelas. E em cada estrela são bilhões e bilhões de planetas. E nós estamos num planeta entre 12 que giram ao redor de um Sol que faz parte de 100 milhões de sóis, que faz parte de 200 milhões de galáxias. O que é que nós somos diante do universo? Um grãozinho de areia, nós não somos nada comparativamente falando. Então seria muita soberba nós acreditarmos que só existe vida aqui nesse nosso planeta. E também é um pouco de soberba não acreditar que existe vida no interior da Terra, uma vez que nós já temos muitas experiências. O caso que você citou do almirante Byrd, que entrou no interior da Terra e viu uma natureza exuberante e uma região tropical. Entrando pelo Polo Norte, após algumas horas de voo, ele viu uma região completamente rica em plantas, em árvores, uma região tropical. Quer dizer, então existem ainda muitas coisas a serem descobertas. O Júlio Verne, ele já tinha visionário. Extraordinário, né? Tudo o que ele escreveu acabou acontecendo. Viagem à Lua, primeiro viagem ao redor da Terra, depois viagem à Lua. Agora falou na viagem interior da Terra. Só que a forma como ele apresentou o interior da Terra, vamos dizer, na viagem ficcionista dele, é um pouco diferente. Ele não foi ao interior da Terra, ele presumiu. Daquilo que você transmite aqui, né? É exatamente, é isso mesmo. Então, a gente, no Roncador, nós temos um universo de assuntos para pesquisar. Nós somos lá como pesquisadores. Mas espera, antes disso, o movimento a que você pertence, sim, tem contatos periódicos, eventuais, constantes? Agora que eu vou entrar no assunto interessante. Agora que vai ser interessante. Imediatos com representantes desta ou destas civilizações que habitariam o interior da Terra? Aquela pessoa com quem você conversou, a Vestal, ela tem esses contatos. A Vestal aqui, ela tem esses contatos. O Cláudio está se referindo, é a sacerdotisa Mor, chamamos assim. Do Roncador. Do Roncador. Chama Deusinha, uma mulher de jeito assim acaboclado, né? Isso, é muito simples. Extrema simpatia e uma pessoa dotada de um
de uma irradiação, paranormalidade extraordinária. De uma paranormalidade extraordinária e de muita irradiação interior, né? E muito amor, muita forte. ternura. Eu posso testemunhar isso porque tive o privilégio de contatos com ela, não só numa oportunidade que ela veio a Belo Horizonte, como também numa visita que eu fiz santuário. a convite dela ao santuário. Pois é. Então, ela nos transmite os ensinamentos dos mestres do Duarte, da forma de como nós nos prepararmos fisicamente, metafisicamente, para termos esses contatos. Para isso, nós precisamos desenvolver 3 glândulas específicas do corpo, que são glândulas que, uma vez que elas começam a ser ativadas, nós começamos a adquirir uma vibração interna que vai ser uma vibração apropriada para penetrarmos no Duarte, para termos contato. Porque no momento, no estado em que nós nos encontramos, seria praticamente impossível ter contatos duradouros com esses seres que vivem lá no interior, porque é uma vibração diferente da que nós temos aqui na superfície. Bom, como é que nós começamos esse trabalho? Primeiro de tudo, o trabalho é de autoconhecimento. Não adianta nada você ter todas as fórmulas alquímicas de como penetrar nos mundos subterrâneos se você não tiver um trabalho sobre você mesmo, que é o trabalho de autopsicoanálise, de autoconhecimento. Você conhecer os seus estados mórbidos, conhecer os seus egos, conhecer aonde é que você perde a energia no dia a dia. Saber diferenciar entre a vida de sobrevivência e a nossa existência. Nós gastamos 90% do nosso tempo para a nossa sobrevivência e nós não investimos praticamente na nossa existência. O que é a existência? É a vida em que se manifesta a nossa alma. Quer dizer que nós não investimos na nossa alma. Nós temos que nos tornar seres puros, inocentes, para com esse conhecimento temos direito de ir a esse encontro desses seres. Então, o problema não é técnicas de conhecimento, é transformação interna, transformação psicológica. Esse é o grande obstáculo que as pessoas encontram. Elas querem os conhecimentos, querem entrar nos portais, querem respirações específicas, querem mantras. A chave do roncador, ela se chama vitriol, que é uma chave alquímica. Como chama? Vitriol. Qual o significado da Visita o interior da terra e, transmutando, encontrarás a pedra oculta, que é um símbolo muito conhecido na maçonaria, porque é um símbolo alquímico. Quer dizer, visitar o interior da terra e lá encontrar a pedra oculta. O que é a pedra oculta? É a pedra filosofal. Com a pedra filosofal, você encontra o elixir da imortalidade, o dom da medicina, o despertar da Kundalini. Ou seja, é um prêmio que recebe o iniciado quando ele alcança certos estados internos iniciáticos, digamos assim. Então, o que acontece? Temos que entrar dentro da terra para conhecer a pedra oculta. Mas antes de entrarmos na terra, nós temos que entrar dentro da nossa terra, visitar a nós mesmos. A pedra oculta está dentro de nós mesmos. Então nós temos que aprender a entrar no nosso mundo interno. E isso é possível através de uma mudança de forma de pensar, uma forma de nós investirmos na nossa chispa divina, na nossa essência. E isso é uma transformação psicológica, isso é uma grande alquimia psicológica. Muito bem. Ô Cláudio, nós vamos dar uma nova interrupção. Ótimo. Para depois prosseguirmos nesse relato tão instigante que você faz a respeito do trabalho realizado lá no Roncador. Muito. Tá bom.